Bem-vindo ao podcast de Relações Internacionais. Ah, Queremos endereçar uma saudação muito especial aos telespectadores deste canal. Para nós é um programa, digamos, é a primeira edição deste programa. É um momento de muito entusiasmo e muita emoção e alegria também para a nossa instituição por lançar, portanto, um produto desta natureza que vai permitir-nos discutir vários assuntos ligados ao campo de relações internacionais. E para esta edição, que é a primeira, propusemos-nos a discutir o tema que é a introdução e fundamentos das relações internacionais. Queremos perceber neste episódio, muito em particular, o que são, afinal de contas, relações internacionais. É comum ouvirmos esta afirmação, relações internacionais, em vários órgãos de comunicação social, através, portanto, dos jornais, quer internos assim como internacionais, e hoje queremos tentar, de uma forma um pouco mais aprofundada, discutir em torno deste conceito relações internacionais. Para o efeito, temos aqui no programa de hoje, a primeira edição, figuras que dispensam qualquer apresentação quando o assunto é relações internacionais. Estou a falar do professor Ali Jamal, que é um conceituado professor em relações internacionais. Aliás, como dizia, dispensa apresentações, ele faz alguns programas em vários órgãos aqui na praça e é bastante conhecido. E por outro lado, temos também o nosso doutor, o doutor Edson Murezek, que é também especialista em relações internacionais, muito mais dedicado a questões ligadas ao Meio Oriente. Bem-vindos ao podcast de Relações Internacionais. Começo contigo, professor Jamal. Uma saudação, muito obrigado por fazer parte do programa. Também saúdo aqui ao professor Edson Murezek e muito obrigado por fazer parte desta primeira edição. Bom, como nós dissemos aqui logo no início, o que são, afinal de contas, relações internacionais? Professor Jamal, por favor. Existem muitas formas de definir relações internacionais. Nós podemos definir relações internacionais, sobretudo, atendendo ao espaço geográfico onde elas ocorrem. Elas ocorrem no âmbito internacional, mas a partir de um espaço geográfico eminentemente doméstico. Então, por definição, relações internacionais seriam as relações que os atores sociais dentro de uma entidade estatal realizam com outros atores de outras entidades estatais do estrangeiro. De forma simples, relações internacionais é isto. Me parece interessante esta abordagem que o professor Jamal apresenta, mas também há várias abordagens sobre a definição das relações internacionais. Parece que existem percepções diferentes em termos deste conceito. Por exemplo, parece que uma escola, que é a tal Escola de Relações Internacionais, aborda as relações internacionais de uma perspectiva, e há uma outra escola, que é o liberalismo, que olha, portanto, as relações internacionais de uma outra perspectiva. Poderia o professor tentar abordar estas duas perspectivas? Como é que esses dois grandes campos teóricos diferenciam as suas definições? Bem, o ponto de partida para elas é naquilo que elas focalizam. Classicamente, tradicionalmente, o foco na abordagem de relações internacionais esteve centrada sobre os Estados. Então, a definição é trazida por aquelas teorias que mais olham para o Estado, que neste caso é a teoria do realismo, olha para o Estado e vê relações internacionais como matérias de natureza estatal, eminentemente estatal. Então, esses estão tentados a definir relações internacionais nas linhas do poder e a afirmação nacional dos Estados. Com esses dois ingredientes, poder e afirmação nacional dos Estados. E poder muitas vezes está orientado para aqueles aspectos de ordem militar e aqueles aspectos de ordem de segurança. Por outro lado, sobretudo num período mais avançado da história das relações internacionais, apareceram abordagens desafiadoras que tomaram relações internacionais como um assunto que não diz respeito unicamente aos Estados, diz respeito a uma comunidade mais alargada de atores. Então, para estas, as relações internacionais não têm esta vocação eminentemente de poder, mas tem uma vocação de mistura entre poder, assuntos de ordem ética, assuntos de ordem moral, um pouco de economia e um pouco de normas de comportamento a nível internacional, etc.
e esses são tentados a definir relações internacionais numa maior abertura, numa vastidão, para contemplar tanto outros intervenientes, como, por exemplo, as organizações internacionais, ou as organizações não governamentais, ou as grandes empresas multinacionais, e assuntos mais dispersos. Quando falamos de empresas internacionais, falamos de assuntos de ordem comercial, ou quando falamos das ONGs, falamos de assuntos de ordem humanitária, de ordem de direitos humanos, etc, etc. Então, nós podíamos fazer essas grandes diferenças em função do período em que elas definem as relações internacionais. Muito obrigado, professor Jamal. Agora vou, portanto, já tínhamos feito a apresentação do nosso convidado, o Dr. Edson Mirazek, que também junta-se a nós para este debate. E para o professor Mirazek, gostaria de começar questionando a sua percepção sobre a origem histórica das relações internacionais como disciplina. Então, queria, portanto, ouvir a sua percepção sobre isto. Deixe-me só começar um pouco antes de falar da origem histórica, fazer um comentário sobre a definição de relações internacionais. Então, como diz o termo relações internacionais, internacionais significa entre nações. Tradicionalmente, como dizia o Dr. Jamal, olhamos para relações internacionais na dimensão de relações entre Estados. Mas à medida que novos atores foram aparecendo, notou-se que a interação não é apenas entre nações, entre Estados, há outros atores que foram aparecendo. Mas no estudo de relações internacionais, há uma coisa que eu acho que é preciso fazer referência. Que o objeto de estudo de relações internacionais são relações internacionais. E como é que nós diferenciamos relações internacionais de disciplina que estuda relações internacionais, a interação entre os Estados? E falando sobre a origem de relações internacionais como de disciplina, nós olhamos para as relações internacionais como disciplina a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, é ali que começa a haver alguma preocupação, alguns estudos para explicar ou para responder à pergunta por que a guerra e como evitar que uma nova guerra mundial ocorresse como a Primeira Guerra Mundial. E é a partir desta tentativa de responder esta pergunta que começam a surgir cátedras, começam a surgir escolas para estudar relações internacionais, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, e é que foram se desenvolvendo teorias, estudos, debates para esclarecer ou para responder à pergunta como evitar a guerra, e isto acabaram emergindo teorias que foram tentar explicar isso antes, no período entre as guerras. Depois, como foi se consolidando na década de 50, principalmente quando aparece o segundo debate entre as teorias, principalmente quando aparece o behaviorismo, que foi questionar a forma de ver das relações internacionais do realismo e aqueles que ficaram conhecidos como idealistas, e o behaviorismo tentou emprestar este cunho científico às relações internacionais. Então, como um campo de estudo, como uma disciplina, podemos dizer que em termos de origem, vem depois da Primeira Guerra Mundial, quando se começa a tentar responder à pergunta ou como evitar que novas guerras surjam. Foi aí que apareceram teorias, teóricos, desenvolveram debates, criaram cátedras, escolas especializadas para estudar relações internacionais. Interessante esse contexto que o professor Morazek apresenta, mas surge-me aqui uma questão interessante. O professor Morazek, Dr. Jamal, diz que hum, os pensadores que questionaram o porquê das guerras e como, portanto, desenhar um mecanismo para evitar a eclosão de novos conflitos acabam estando por detrás, não é, do desenvolvimento deste debate. A minha questão é, após termos consolidado o campo de relações internacionais como um campo de estudo com objetos, depois vamos discutir qual é o objeto, se definitivamente existe, hum, teríamos conseguido esse desiderato de reduzir os conflitos no sistema internacional, minimizar, portanto, a emergência de guerras de magnitude internacional, ou, em outras palavras, será que o surgimento
de relações internacionais como um campo de estudo autónomo contribuiu para reduzir a conflitualidade no sistema internacional e a emergência de conflitos de magnitude global? Eu sou um pouco cuidadoso na abordagem desta questão, mas de forma simples e objetiva, eu havia de dizer, desde o surgimento das relações internacionais em 1919-20 até ao desencadeamento da guerra na Ucrânia, e eu penso que, sinto que o surgimento da disciplina académica de relações internacionais contribuiu para amenizar o comportamento dos Estados. Houve muito equilíbrio, mesmo no auge da Guerra Fria, houve muito equilíbrio, houve muita racionalidade em termos de tomada de decisão, houve muita precaução com as consequências da guerra, houve mecanismos diversos orientados a partir do interior das organizações internacionais, ou orientados a partir de relações bilaterais entre dois grandes atores, os Estados Unidos e a União Soviética, que produziram instrumentos de regulação internacional muito importantes. Temos o Tratado de Proteção dos Direitos Humanos, se quisermos, é uma das. Logo ali na entrada da segunda, no final da Segunda Guerra Mundial. Depois fomos para outras matérias de âmbito mais contencioso, as crises de Berlim. As grandes potências estiveram lá, tiveram a oportunidade de agir diplomaticamente para evitar uma explosão maior. Tivemos a crise da Indochina. Então, o espírito da organização internacional, e depois um bocado com o não alinhamento, com algumas resoluções nas Nações Unidas, ajudaram a conter a propensão de força de violência. Fizemos o Tratado de Não Proliferação Nuclear, fizemos os tratados que ajudaram a reduzir os armamentos, etc. Penso que a ciência de relações internacionais contribuiu muito para oferecer este pragmatismo dos Estados. Entretanto, o risco de um conflito de consequências devastadoras esteve sempre presente, e o principal dos quais é este conflito da Ucrânia. Mas, do modo geral, eu diria que, a outro nível, ao nível de regulação internacional, as relações internacionais, a ciência de relações internacionais contribuiu muito. Nós temos matérias de direito de índole diversificado, seja do direito, no que diz respeito ao direito aéreo internacional, sobre voo, no que diz respeito ao direito marítimo internacional, as normas de conduta em guerra, a esses problemas que nós estamos a chamar Tratado de Roma, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio. A ciência de relações internacionais ajudou a se criar, e tendo-as ajudar a criar, reduziu o espectro onde elas poderiam potencialmente ocorrer e originar conflitos descontrolados e maior. Então, nesse sentido, penso que a ciência ajudou porque viu as coisas de forma mais holística, mais ampla, teve em conta tanto as práticas do passado como aquilo que se pretenderia impedir no futuro. Muito bem. Professor Murazek, parece existir alguma disputa, vamos lá dizer, no campo epistemológico. Existe uma disputa do ponto de vista da definição do campo, de uma forma precisa, das relações internacionais. Existindo algum grupo de pensadores que, inclusive, tentam, vamos lá dizer, assumir relações internacionais como um subcampo de estudo da ciência política. Mas também existe alguma confusão com a abordagem no campo de direito internacional. Como é que se resolve esta disputa? Alguns querem marginalizar, inclusive, relações internacionais, olhando como um subcampo, não é? Então, eu queria ouvir a sua abordagem. Será que relações internacionais têm uma definição clara do seu objeto de estudo, do seu campo mesmo de estudo? Bom, é uma pergunta interessante, e eu, sendo da área de relações internacionais, dificilmente vou atuar com aquela menção de que é um subcampo da ciência política. Eventualmente, no passado, enquanto não tivesse existido um campo específico especializado em estudar relações internacionais, podíamos dizer que as relações internacionais eram estudadas nesses outros campos. Eram estudadas na ciência política, eventualmente no direito ou em algum outro campo. Mas o que acontece é que depois da Primeira Guerra Mundial, houve um esforço. Ciência é isso. Houve um esforço de um conjunto de académicos
Então, para tornar o autônomo um campo especializado em estudar as relações internacionais. O grande problema de relações internacionais é que estudar as relações internacionais é tão vasto, que acaba aparecendo essa ideia de que não tem um projeto específico, concreto para o estudo. E até tem havido debate entre as teorias de relações internacionais sobre o que é que as relações internacionais devem estudar. É que, tradicionalmente, as teorias internacionais dizem que para relações internacionais estuda as relações entre os Estados. Mas a interação para além das fronteiras do Estado não é apenas entre Estados, entre representantes de Estados. A interação vai muito mais além do que a interação de governo para governo, de como chama, representante diplomático para representante diplomático. É um conjunto de interações que, não sendo oficiais do Estado, são de indivíduos ou de outros atores, acabam influenciando até a interação, aquela que é conhecida é tradicional de Estado a Estado. Então, é um debate inacabado, este que, aliás, nas próprias relações internacionais, chamado de relações internacionais até é considerado, é chamado de ser reducionista, porque leva à colação, a ideia de relações internacionais leva à colação de que é o estudo da relação entre nações, de tal forma que hoje em dia, ao invés de relações internacionais, outros preferem dizer global, que chama, em português seria política global, mas é mais fácil quando se diz em inglês global politics. Outros até preferem estudar relações internacionais de dimensão de economia política global, quer dizer, trazer aquele global para não tornar reducionista a ideia de relação entre nações. Mas posso dizer que é um campo dinâmico, e tradicionalmente estudava-se a interação direta entre Estados e por via de representantes oficiais, diplomatas e por aí em diante. Este campo, a cada dia que passa, vai se permutando, vai mudando, porque novas dinâmicas, novas abordagens vão aparecendo, também querendo estudar este fenômeno da interação entre todos de um Estado e do outro Estado. Professor, antes de avançarmos para o tópico a seguir, eu queria só ouvir o professor de uma forma mais objetiva, porque esta questão de definição do campo de estudo me parece bastante complexo. E para alguns, relações internacionais estudam relações de poder também. A perspectiva de Hans Morgenthau, por exemplo, olha tudo em volta do poder. A ciência política também está focada na abordagem das relações de poder. E depois, as relações internacionais, para alguns, também estudam questões de guerra e paz. E hoje parece que a agenda da abordagem, ou das relações internacionais, ou das temáticas abordadas nas relações internacionais, ficou cada vez mais alargada. A questão é, o que efetivamente para aquele, o nosso telespectador que está curioso em perceber com algum detalhe o objeto de estudo de relações internacionais, de uma forma muito objetiva, como é que o professor diria qual é o objeto de estudo de relações internacionais? Sejam Estados, sejam organizações, sejam indivíduos, sejam subgrupos nacionais. Então, todas aquelas ações que fazem parte da ação direta deles e que têm influência para além da área ou do território onde eles vivem, estão instalados. Então, esse é um campo de estudo de relações internacionais. Se quiser ver as coisas numa dimensão histórica, afinal, as relações internacionais também podem ver do ponto de vista do método histórico. Se quiser ver sobre essa dimensão, nós podíamos ir historicamente, podíamos traçar a história, o início da história. Permita-me este paradoxo. O início da história, a partir dos momentos que conhecemos a evolução política internacional, que foi com as descobertas. Então, nós podíamos definir as descobertas e todos os processos que se seguiram às descobertas, como o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento de relações a nível de marítima, transportes e comunicações, produção, desenvolvimento, surgimento e desenvolvimento do capitalismo. E mais recentemente, a partir dos anos 1950, 1960, com aquilo que chamamos de internacionalização da economia, a transferência dos centros de decisão de produção e de investimento. Se nós tomarmos tudo isso como um processo de relações internacionais, então vamos perceber que ao longo deste processo, novos e novos assuntos foram se juntando
há matérias de relações internacionais. Então, se agarrarmos para todos esses e tivermos que dizer, afinal, o que estudam relações internacionais, podemos dizer que as relações internacionais estudam tudo o que são matérias de relações internacionais, que, como disse o Dr. Morazek, são matérias dinâmicas. Por exemplo, antes de nós testemunharmos o acidente de Nagasaki e Hiroshima, nós não fazíamos questão de dizer que a questão nuclear é uma questão muito séria. Mas a partir do momento do incidente de Nagasaki e Hiroshima, nós corremos logo, fomos para o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E ainda hoje lutamos com o Irã, lutam aqueles que lutam. Mas nós, como outros, nós também somos parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, é uma matéria que entrou dentro do léxico das relações entre Estados e as sociedades. Por isso, engrossou o ramo de relações internacionais. Então, é um ramo dinâmico. A particularidade é esta: esses ramos não são estudados de forma específica e na medida específica que as relações entre Estados exigem. Então, é por isso que eles são trazidos e tratados como matéria de estudo de relações internacionais e com muito sucesso neste processo. Muito bem, são temas bastante apaixonantes e que poderíamos ficar muito tempo, mas o tempo, passo aqui a redundância, não o perdoa. Vamos entrar num outro tópico que é bastante interessante, que é a abordagem teórica no campo de relações internacionais. Há que perceber como é que ah, um conjunto de teorias, de paradigmas, interpretam os fenómenos e desta forma podemos fazer melhor interpretação. A questão que eu queria colocar para o professor Murazek é como é que as teorias das relações internacionais ajudam-nos a explicar a relação entre os Estados. Deixa-me começar por dizer que eh, há várias teorias de relações internacionais, sendo que o realismo eh, é aquela que mais domina, mais predomina e mais crítica e recebe das outras teorias. Alguns teóricos mais radicais até costumam dizer que o realismo é a teoria de relações internacionais e que as outras, muitas vezes, reais, aquilo que é dito pelo realismo. E o que é teoria? Teoria é algo que nos ajuda a compreender um determinado fenómeno. Hum? Neste caso, vamos a dizer que as teorias de relações internacionais ajudam-nos a compreender, a explicar e às vezes até prever o que é fenómenos de relações internacionais. E eu falei do realismo, também temos o liberalismo, temos os neomarxistas e tantas outras teorias. E como é que o realismo, por exemplo, explica as relações internacionais? O realismo é aquela teoria que decidiu, pelo menos que posso assim dizer, fixar-se no Estado e olha para o Estado como o ator primário, o ator mais importante em relações internacionais. E todos os outros atores olham-os como atores marginais e dependem muito a atuação desses depende muito daquilo que o Estado faz e olha para a questão dos assuntos numa perspectiva de que há uma hierarquia nos assuntos de relações internacionais e no topo desta hierarquia são os assuntos, são as questões militares, questões de segurança. Então, as questões de segurança são os assuntos mais importantes e os outros são marginais. Estamos a falar de assuntos económicos, assuntos sociais e outros assuntos. A questão de segurança, em particular, é mais importante quando olhamos para o realismo. Mas o liberalismo, entretanto, olha para o mundo de uma outra forma, não desta forma muito estadista, em que olha mais para o Estado. E o liberalismo considera, por exemplo, que as relações, os autores, os Estados são importantes, mas não são os únicos que são importantes. Tanto os Estados como outros atores, sejam organizações internacionais, sejam indivíduos, sejam grupos, são importantes e às vezes a sua ação suplanta a ação do Estado. Sim, os atores, o Estado é um ator importante, primário até se quisermos, mas os outros atores também são importantes, não podem ser relegados para segundo plano. Os marxistas também entram neste debate. Quando entram no debate, não olham na direção de qual é o mais importante em termos de ator. Estão mais preocupados em
como é que estes atores, por exemplo, o Estado, é usado como um instrumento de dominação, porque olha para o Estado, por exemplo, o neomarxismo como um instrumento de uma classe. E existe na sociedade internacional uma classe capitalista dominante, aquela dos donos dos meios de produção, e que usa o Estado para satisfazer os seus interesses, para explorar a nível doméstico, para explorar a classe trabalhadora, se quisermos, mas na relação entre o Estado, em relações internacionais, olha na dimensão de que há uma relação de dominação entre o norte dos países desenvolvidos, ricos, industrializados, que mandam, assim, se podemos usar esta linguagem, relações internacionais, e há um conjunto de outros países que eles chamam do terceiro mundo. O conceito foi evoluindo, terceiro mundo, mundo desenvolvido, agora parece que chama-se mundo em desenvolvimento. Então, as teorias são lentes que nos ajudam a tentar compreender o que é que está a acontecer na realidade. E há várias lentes que tentam explicar nas relações internacionais. As principais são estas, mas um conjunto de outras teorias, como o construtivismo, como a teoria crítica, como o feminismo, o pós-modernismo, um conjunto de outras teorias. Eu não diria que necessariamente explicam relações internacionais. Nesta dimensão de explicar relações internacionais, mas um conjunto de críticas à forma como estas outras teorias, principalmente a forma como o realismo olha para as relações internacionais. O construtivismo irá nos dizer que ele não passa de uma construção social para o que está acontecendo no sistema internacional. Se tivermos um mundo de conflito, nós vamos ter um mundo de conflito. Muito bem. Dr. Jamal, esta visão estatocêntrica defendida pelos realistas e as demais teorias consideradas como teorias clássicas ou teorias, podemos chamar, de abordagens tradicionais, o professor acha que ainda tem um grande impacto na realidade atual, ou estas perspectivas como o realismo tornaram-se obsoletas hoje? Eu pergunto isso porque estamos numa era em que um indivíduo, por exemplo, o professor Jamal, aliás, o professor Murazé colocou muito bem, como é verdade que o Trump fala em nome de um Estado, mas também tem uma figura como Elon Musk agora, que alguns dizem que será o primeiro trilionário da história da humanidade, tem um poder financeiro que supera vários Estados juntos. O professor Jamal falava aqui, por exemplo, da ideia de um fenômeno, de uma epidemia, uma pandemia como o Covid-19, ter sido um grande problema que colocou os Estados e os cidadãos dos mesmos Estados em situações, digamos, de desespero total. A minha questão é, essas teorias, como o realismo, que é estadocêntrico, e todas essas teorias consideradas como abordagens tradicionais, ainda têm alguma relevância nos dias que correm? E se sim, como é que elas se operacionalizam no dia a dia dos Estados? Ok. Eu, eu sinto que sim, elas têm relevância nos dias que correm e a relevância delas não pode ser menosprezada. O que sinto é que, sob o ponto de vista de análise, é muito difícil fazer uma análise centrada exclusivamente em torno de uma dessas teorias. Há uma teoria que é dominante e as outras teorias que funcionam como um complemento àquela teoria dominante. Em alguns assuntos internacionais, a teoria dominante fica mesmo por instantes ou fica mais ou menos a hibernar, adormecida, enquanto as outras teorias encarregam-se de ah, explicar os grandes fenómenos internacionais. E isso está muito patente em grandes matérias internacionais que o mundo vive, como matérias em torno do ambiente, essas COPs todas que nós conhecemos nos últimos anos, ou os esforços de 30 anos atrás, os esforços de liquidação da dívida externa dos países menos avançados, mostraram-nos que em momentos específicos da abordagem internacional, as teorias dominantes são complementadas com outras teorias, até de muitas vezes de valor não material, de valor mais ético, moral, mas que exercem um papel significativo e ah, reduzem o espaço de ação e de explicação das teorias clássicas. Então, essas teorias nunca deixaram de ser
importantes são importantes, mas o lugar delas vem sendo desafiado. O doutor Morazek falava de outras teorias que criticam. O bom das novas teorias que criticam é que, ao mesmo tempo que criticam, oferecem alternativas que, quando implementadas, nós percebemos que sim, afinal, aquelas contribuições dessas novas pequenas teorias que todos podem criticar, afinal, têm algum valor a nível internacional. Podíamos dar muitos exemplos. Nós falamos do género, por exemplo. Hoje é incrível como é que nos últimos 30 anos, 20 anos, nós evoluímos o género a nível dos nossos estados e a nível do sistema internacional, como a questão do género evoluiu. No setor de segurança, dentro das Nações Unidas, dentro da União Africana, a questão do género foi incorporada nos grandes debates. Já falamos dos direitos humanos, já falamos de direitos humanos em situação de guerra. Quer dizer, nós até pusemos um limite, por causa da doutrina dos direitos humanos, da proteção dos direitos humanos, nós até podemos um limite àquilo que a teoria tradicional do realismo pensa em conflito. Conflito é para bater o inimigo, eliminar o inimigo. E nós estamos a dizer que não é para eliminar o inimigo. O inimigo precisa de sobreviver. E vamos ao setor e criamos instrumentos internacionais para fazer o inimigo sobreviver. Então, as teorias clássicas têm sempre o seu lugar, mas as novas teorias complementam e às vezes substituem onde as teorias clássicas não estão capazes de agir. Professor Jamal, os realistas, como nós dissemos, são estatocêntricos e entendem que os Estados são os atores principais das relações internacionais. Hoje temos um fenômeno interessante, que é a emergência de uma série de outros atores no sistema internacionais. As multinacionais, os indivíduos, as organizações terroristas, por exemplo. A pergunta que eu gostaria de insistir com o professor Jamal é a seguinte. Ainda podemos afirmar hoje que os Estados são atores de relações internacionais, enquanto no caso vertente, por exemplo, em Moçambique, uma Total, por exemplo, que é uma multinacional, vai impondo as suas condições, vai forçando o Estado a tomar decisões em função dos seus interesses. O Estado ainda hoje, professor Jamal, podemos considerá-lo como ator principal das relações internacionais? É uma pergunta interessante. Sob o ponto de vista do ângulo, conforme vermos as coisas, vamos chegar à resposta que sim é, do outro lado vamos chegar a que não é o ator principal das relações internacionais. Mas eu havia de dizer o seguinte, eu havia de dizer que de 40 anos, 50 anos para cá, o Estado tem sido sistematicamente desafiado por forças poderosas, como as grandes multinacionais, que competem com ele e querem abatê-lo no que diz respeito à tomada de decisões sobre matérias diversas que diz respeito às relações internacionais, seja no campo de saúde, seja no campo do comércio, no campo de guerras, etc. Então, o Estado é sistematicamente desafiado. E como a vida internacional passou a ser também uma vida muito democrática, há espaço para a atuação desses países. Mas sinto que o Estado conserva aquela qualidade de ator principal e dominante. Mas nós devemos ponderar um pouco o tom que colocamos no principal e dominante, porque o principal e dominante foram desafiados e sofreram mutações. E sofreram mutações. E é dessas mutações que eles foram sofrer que abriu o caminho para a intervenção de outros estados muito importantes. Podemos dar um pequeno exemplo. Hoje, nenhum Estado abdica de participar em África, numa reunião da União Africana. No mundo, nenhum Estado abdica de participar numa reunião das Nações Unidas, porque sente que o processo decisório nessas organizações e, portanto, para si, quer estar lá, deixar a sua opinião. No caso dos grandes países, os Estados Unidos, em algumas dessas instituições, como o Conselho de Direitos Humanos, por falta de cumprimento das funções administrativas, são mesmo impedidas de exercer o direito de voto e exercer o direito de participação. Mas quando a própria diplomacia americana desperta, vê que está a perder muita coisa numa entidade que a gente chama de não relevante, que é a Organização Internacional. E aquele Estado corre para ir repor as suas cotas e para participar nos processos decisórios. Então isto mostra que processos decisórios muito fáceis. Aqui estamos a falar do Conselho de Direitos Humanos. Alguém podia falar do Banco Mundial, do Conselho Europeu de, como chama?
Banco Central Europeu. Os Estados não abdicam disto, porque reconhecem. Então, os próprios Estados também estão a reconhecer este papel. Se quiser voltar para Moçambique, se quiser olhar para Moçambique, Moçambique, o Estado, quando faz contrato com a Sasol, quando faz contrato com a BP, como já me mencionou, a Total, vai, chega lá, escreve no contrato que isto vai dar compensação àquelas comunidades desta, aquela maneira. Algumas dessas formas incluem o melhoramento de infraestruturas locais como estradas, água e saneamento. O melhoramento de serviços sociais básicos. Não oferecer serviços sociais, mas oferecer as instalações, uma escola, um posto de saúde, um posto policial, etc, etc. Então, o que é que isso significa também? Que o Estado ainda consegue se impor perante essas grandes multinacionais. A relação do custo e benefício impele estas grandes multinacionais a aceitar aquilo que o Estado faz. Então, o Estado mantém-se relevante. Mas aí, no sentido de troca, o Estado também percebe que tem que acarinhar as multinacionais para as multinacionais fazerem aquilo que os Estados às vezes não são em condições de fazer. Então, a promiscuidade é grande, o Estado permanece como um grande líder. E dou-lhe um exemplo. Experimenta haver uma diferença muito grande entre Moçambique e a Sazol. O Estado é capaz de chegar lá, escolhe a partir de hoje não. Daqui a um ano a Sazol tem que cessar as suas atividades por causa da A, B e C. O Tribunal do Estado moçambicano pode decidir isso se houver coisa. Então isto mostraria a relevância também do Estado nessas multinacionais. Doutor Morazek, o tempo começa a ser madrasta para nós, mas deixa-me só colocar-lhe. Não vou insistir nessa questão por conta do tempo, eu acho que aqui também queria dizer algumas coisas, vejo que está, portanto, com interesse de dizer algo, mas olha, professor Morazek, o que eu queria perceber é que como é que as organizações internacionais e as multinacionais, que são grandes atores hoje no sistema internacional, moldam o comportamento dos Estados no cenário ou no xadrez internacional atual. Depende muito da teoria que nós quisermos usar para falar disto. Porque nós estamos a dizer organizações internacionais. Quem são membros dessas organizações internacionais? São os próprios Estados. Estamos falando de intergovernamentais. E são Estados a querer influenciar por aquela coisa de relações internacionais. As organizações internacionais têm por excelência o lugar de relações internacionais, pelo menos aquelas entre nações, entre Estados, ou tem os outros. Então, o Estado vai às organizações internacionais para quê? Que é para mudar o comportamento dos outros Estados. Só que o que acontece? Às vezes, essas organizações acabam tendo um estatuto, em algumas vezes, que acabam, não sei se vou chamar de suplantar, não, suplantar também não, tendo um poder e autonomia de tomar algumas decisões que vão moldar o comportamento do próprio Estado. Daí que o doutor Jamal dizia que o Estado sente que tem que estar lá a tomar aquela decisão, porque senão vai ser tomada uma decisão vai e me obrigar a cumprir. Então, as multinacionais moldam o comportamento dos Estados porquê? São empresas que têm muito dinheiro, precisam influenciar, quer dizer, querem continuar a ganhar dinheiro e onde é que podem ganhar esse dinheiro? Num território que é controlado por um determinado Estado. Há uma relação aqui interessante entre esses atores não estatais e o próprio Estado. Em alguns momentos dizemos que as organizações estão muito mais fortes do que os Estados. Pode ser verdade. Mas quando o que eu vou dizer é que a soberania do Estado está a ser beliscada por algumas dessas organizações internacionais que pretendem influenciar muito o poder do Estado. Mas o Estado, quando quer chamar a si a sua soberania, chama. O doutor Jamal falou daquele exemplo por exemplo, o contato com essas outras, e é um comportamento numa empresa, o Estado pode decidir que daqui a algum tempo vai cessar. Vamos olhar agora o que está a acontecer com esse novo presidente, mais uma vez, dos Estados Unidos, com as tarifas que ele está a impor. Não há nenhuma empresa que está satisfeita com as tarifas, quer dizer, não vou dizer que não há nenhuma, mas há muitas empresas que não estão nada satisfeitas com a imposição que ele está a fazer das importações. E qual é a intenção dele? É que muitas empresas fugiram dos Estados Unidos para ir a outros mercados que é mais barato os custos de produção. E o Estado, nesta perspectiva, a dimensão deste governo, do presidente
Trump, uma das formas de devolver estas empresas é fazer o quê? Impondo tarifa. Então, há uma moldagem mútua que existe, tanto os Estados a moldar o comportamento como eu chamo, das multinacionais e dos outros atores, mas estes atores também moldam o comportamento dos Estados. Isso verifica-se muito quando nós olhamos, nesse caso dos Estados Unidos, quando é um governo, quando o outro governo. Este, por exemplo, está a dar mais ênfase a esta questão e tomar o poder, devolver as empresas. Quer dizer que as empresas, obviamente, estão a influenciar o Estado para que faça o que o Estado está a fazer. Então, penso que é uma moldagem mútua, organizações a moldar o comportamento dos Estados, mas também os Estados a moldar o comportamento das organizações e das multinacionais, e que o Estado já não é aquele polo tradicional, como chamam, polo primário super importante como era no passado. E já não existe, isso é preciso reconhecer, mas que ele continua, todo fundamental, continua. E eu arrisco-me a dizer que até é primário, porquê? Relações internacionais são relações que acontecem para além das fronteiras e o Estado continua a dominar, a controlar as fronteiras dos Estados. Tudo bem, tem havido problemas de manter essa soberania e integridade territorial dos Estados, mas o Estado continua a ser aquele ator que tem o controle do elemento primário que nos leva a essa discussão sobre as relações internacionais, que é o território. Estamos a dizer que a relação internacional é atores desse Estado com atores do outro Estado. Então, o Estado, penso, continua a ser relevante, ainda que esteja a ser desafiado pelos outros atores que vão emergir. Professor Jamal, esta pergunta me parece de muito interesse dos nossos telespectadores, quer aqueles que estão a estudar relações internacionais, quer aqueles que são curiosos em matéria de relações internacionais. Portanto, duas perguntas em uma. A questão é: como é que as relações internacionais afetam o dia a dia das pessoas? E por que é importante as pessoas compreenderem relações internacionais? Bem, talvez eu comece por responder à segunda pergunta, porque há de ser mais fácil. É importante as pessoas compreenderem as relações internacionais para as pessoas perceberem que não vivem num mundo isolado. Ele falou das fronteiras. As pessoas no dia a dia, quando mencionam coisas como a gente vai para a África do Sul e encontra esse medicamento, este produto a gente vai buscar na África do Sul que existe. O agente desta marca, a marca está baseada na China ou na Alemanha, o agente desta marca está baseado na África do Sul, é aqui perto. Então, alude sempre a ideia da importância do outro que está do outro lado. Isto é muito importante, as pessoas têm que compreender isto. No nosso dia a dia, nós temos essas coisas, fui comprar medicamento, eu fui para, etc, etc. Agora, qual é a importância? Aqui é muito mais difícil de responder, porque a explanação é muito mais longa, mas eu vou tentar ser muito breve e muito dinâmico em relação a isso. Qual é a importância para nós do sistema internacional? O nosso Estado não é autônomo. O nosso Estado em Moçambique não é autônomo. Nós em Moçambique, eu prefiro responder com esses pequenos exemplos. Nós em Moçambique não produzimos nenhum equipamento hospitalar. Intenção, fazer ataque, raio-x, etc. Não produzimos nenhum desses equipamentos. Não produzimos, nós dizemos que a HCB é nossa. Não produzimos nenhum equipamento elétrico para fazer, para montar uma central como da HCB. E ainda queremos um para Coa. Então, nós, como não somos autônomos, temos que recorrer aos outros. Então, significa que nós precisamos dos outros para vivermos, para fazer os nossos projetos de desenvolvimento. A um nível mais abstrato, se quiser que eu lhe coloque as coisas mesmo em termos mais dramáticos, este ano não tivemos aquelas cheias, aqueles idais, etc. Não tivemos. Mas nos anos passados, quando temos isto, a primeira coisa que o nosso governo faz é chamar a comunidade diplomática internacional em Maputo. É para nossos parceiros, nossos etc, etc. População da Zambésia, Nampula, isso fala, está a morrer a fome. Agora já não é só fome, uma semana depois já não é só fome, as próprias casas já precisamos de tempo para albergar essas pessoas. Então fazemos um apelo para vocês nos apoiarem. Então as pessoas de fora, as entidades lá fora, ou a comunidade internacional como país, como o sistema das Nações Unidas, sistema da União Africana,
eles correm, mobilizam recursos para vir nos sobreviver. Nem dinheiro para comer temos nessa hora, mas recebemos logo o apoio. Depois as nossas populações já podem comer, ou podem ter sistema de água potável disponível 3, 5 dias depois. E já podem ter acesso a alguns medicamentos básicos, como antimaláricos ou anticólericos, etc, etc. E então isto mostra o peso e a importância do coisa. Quando foi do tempo da guerra em Moçambique, foi a mesma situação. Nós sobrevivemos com as doações da comunidade internacional. Então, para nós, a nossa recuperação econômica hoje não, no passado, quando tínhamos problemas, estamos a fazer apelo hoje ao investimento estrangeiro. Investimento estrangeiro o que é? São relações internacionais, são decisões que os bancos lá no estrangeiro tomam, são decisões que os ministérios dos negócios estrangeiros dos outros países, os ministérios das finanças dos outros países tomam para favorecer determinada ação que deve ocorrer a Moçambique. Professor Mrazek, para não estarmos aqui no ar a discutir teorias, acho que é importante para o nosso telespectador fazermos uma operacionalização dessas teorias em coisas, em fenômenos concretos. Como é que nós podemos enquadrar o fenômeno do terrorismo em Cabo Delgado, não é? No debate que estamos a fazer no campo das relações internacionais, olhando este conjunto ou leque de perspectivas teóricas, paradigmas que interpretam os fenômenos. Existe algum enquadramento do terrorismo em Cabo Delgado nesses paradigmas ou nessas perspectivas teóricas? Sim, e existe um enquadramento e eu ia dizer que vem das novas ameaças à segurança do Estado. Nós falamos dos Berbu, não quero abordagens tradicionais, que falam muito da segurança do Estado, mas tradicionalmente a segurança do Estado é vista na dimensão de Estado para Estado, a ameaça de um Estado contra outro Estado. Mas o debate nos estudos de segurança terá evoluído e apareceram novas ameaças, também colocam em causa a segurança do Estado, colocam em causa a integridade territorial do, do Estado. E é aqui onde vem a questão do, do, do terrorismo como um elemento que também é problemático, que tem que ser estudado nas relações internacionais, não sendo uma ameaça tradicional no sentido de Estado a ameaçar outro Estado, é uma ameaça que vai para além das fronteiras do Estado. Nós temos ouvido falar que os tais terroristas têm ligações com grupos que atuam na Somália, quer dizer, esses rumores que vão descendo sobre a que grupos estão ligados ao Shabaab, há um conjunto de grupos que estão a referir, tem-se dito, temos ouvido nos jornais, a dizer que há elementos do Quênia, há elementos da Tanzânia, há elementos de outros países que estão infiltrados nestes terroristas. Então, a questão do terrorismo é sim uma questão e pode ser enquadrada num estudo de relações internacionais, principalmente nas teorias tradicionais, esta do, do realismo. E penso que um dia acredito que nesses podcasts há de haver um que vai falar das questões de segurança. Acho que nesse dia o especialista nos estudos de segurança poderá fazer um melhor enquadramento de como é que, onde é que se enquadra. Mas deixe-me só fazer um pequeno comentário sobre a importância de relações, quando falávamos de importância de relações internacionais, de como é que, aliás, como é que afeta a vida no dia a dia de cada um de nós. Eu tenho dado um exemplo aos meus estudantes, num episódio que ocorreu há alguns anos, penso que foi no dia 5 de fevereiro. Fevereiro, houve um rebuliço aqui em Maputo, houve umas revoltas que foram destruir por causa, acho que foi de março, assim, por causa do quê? Do aumento do preço do pão. Eu gosto de usar aquele exemplo de que é passado. Nós, quando olhamos para o aumento do preço do pão aqui na nossa casa, olhamos e dizemos quem é o governo, o nosso governo é que é culpado por aquilo, por aquilo. Mas às vezes é aquele aumento do preço do pão, por causa mesmo dessa coisa que chamamos de relações internacionais. Há algum fenômeno qualquer que aconteceu em algum outro sítio, talvez uma guerra, por exemplo, no Médio Oriente, que não tem absolutamente nenhuma ligação com nós. Mas vai afetar
o preço do pão lá em casa. Por quê? Por causa de uma eventual guerra, de repente o que é que vai acontecer? Já não circula petróleo. E se não circula os navios que transportam o petróleo, o que é que isso significa? O petróleo é que é responsável pelo transporte daquilo que o doutor Jamal dizia que nós não produzimos das coisas que nós. Então, o que é que vai acontecer com o trigo que nós não produzimos? O preço do trigo vai subir. E por que o preço do trigo vai subir? Para transportar trigo de onde é que se tem Moçambique, se aumenta o preço do transporte, o preço do trigo vai aumentar. E se o padeiro compra o trigo num preço mais elevado, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar o preço do pão. E quando ele aumenta o preço do pão, quem é que sofre? É o cidadão comum em Moçambique. Mas tudo por causa de um evento que aconteceu em algum outro ponto do mundo que aparentemente não tem nenhuma ligação com Moçambique. Então, é bom compreender as relações internacionais, porque pode nos ajudar a compreender que algumas das coisas que têm acontecido nos nossos países podem não ter a ver necessariamente com alguma coisa local, mas sim algo que aconteceu fora das nossas fronteiras. Caminhamos rapidamente para o final do nosso primeiro episódio do podcast em relações internacionais. Queria só mesmo colocar ao professor Jamal uma pergunta que me salta à vista neste momento. Professor Jamal, como é que uma guerra na Ucrânia, lá longe de Moçambique, pode afetar o nosso dia a dia aqui em Moçambique? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, como é que aquela guerra da Ucrânia, professor Jamal, pode ser interpretado à luz destas teorias que ah, abordamos aqui de uma forma um pouco profunda? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Há muitas maneiras de ver a guerra da Ucrânia. Em termos teóricos, nós podíamos ver aquela guerra na vertente russa. Nós podemos ver aquela guerra como uma guerra de prevenção e de segurança e de proteção, de prevenção e de proteção, para impedir que as ameaças estejam próximas, para impedir que as ameaças sejam materializadas em atos atos efetivos que afetem a segurança nacional do lado russo. Do outro, e este é uma componente grande do realismo. Do outro lado, do lado da União Europeia, do lado da NATO, olhando para a conflitualidade desde pelo menos 2002, 2003, quando começaram esses grandes barulhos em torno da Ucrânia, olhando para essa conflitualidade, nós podemos perceber que eles vão para aliados, para os aliados favorecerem as suas agendas. E as suas agendas é de expansão do poder. A expansão do poder não estou muito claro como pode ser definido, mas nós podemos definir como um processo pelo qual há um cada vez maior confinamento da Rússia às suas fronteiras, para a Rússia exercer menor influência no sistema internacional. Se isso for via desenvolvimento da economia, vai ser nessa via. Se isso for via de capacidade de projetar o poder, vai ser desenvolvimento nessa linha. Me parece que é via capacidade de projetar o seu poder. Então, a guerra na Ucrânia vai implicar muitos gastos de segurança, de equipamentos, que no fim vão contribuir para a Rússia enfraquecer um bocado as suas capacidades militares e isso afetar a sua capacidade de projetar o poder. A Rússia é um ator global que precisa de projetar o poder até hoje. Esta é uma forma de ver. Agora, como é que isso afeta Moçambique? Tenho receio de não conseguir lhe responder a sua pergunta, mas eu preferia, se me dá permissão para isto, e peço mesmo permissão para isto, para lhe dizer como é que isto afeta a África. E Moçambique está em África. Quando foi da guerra, os primeiros 6 meses da guerra na Ucrânia, o grande debate que ocorreu na União Africana é que, o preço dos produtos dos cereais vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque a guerra na Ucrânia não deixa a produção ser efetiva, não deixa o transporte ser efetivo. Ele falava do transporte, como é que de onde as coisas vêm, se o transporte ser efetivo, prazo imediato para o aumento a prazo, isto é, em meses, tem um impacto para o aumento na boca do cidadão, na mesa do cidadão, como ele dizia. Por isso vai incrementar. Então, o que nos afeta, nós, como União Africana, mobilizamos, organizamos
e expedimos, não sei se se diz em português, e expedimos uma delegação onde o presidente Ramaphosa estava lá, o presidente do Senegal estava lá, o presidente das Comores, o presidente das Comores, como é que está? Onde é que foram? Foram foram para a Rússia, foram dizer àqueles que para nós queremos que vocês façam paz, mas se não fizerem paz, não lembro, para afetar esses procedimentos de fornecimento de mercadorias. Afinal, a Ucrânia é responsável por 20% da produção mundial de alimentos que nós importamos da Ucrânia. Nós, africanos na generalidade, importamos da Ucrânia muitos cereais, muitos, como se chama? Ah, Dá para fazer os alimentos, as plantas crescerem. Dubos. Há muitos adubos. Isto é segurança alimentar para nós. É por isso que na União Africana não hesitamos. Então, se Moçambique está na União Africana, eu havia de responder desse modo, como é que aquilo é muito importante para nós. Professor Morazek, mesmo para terminar, algumas considerações, sobretudo olhando para esta última questão, de como é que um episódio que ocorre na Ucrânia pode afetar Moçambique, pode afetar a região. Eu só vou acrescentar uma coisa muito, muito pequena. É só olharmos como, quando esta guerra começou, como é que estava a acontecer, mas já não estava a correr a diplomacia internacional. Isto foi colocado numa dimensão de ou estás com ele. Houve até chantagens contra alguns governos em África por causa de como é que você deve se comportar nas Nações Unidas. Havia a ideia de que você só pode votar, como é que chama? Ou contra, como é que chama? A Rússia. Se um voto contra a Rússia quer dizer que você está a favor da Rússia. Nem no que se diga que era neutralidade, mas não. A diplomacia do Ocidente, porque não, você não está a ser neutro, está a favorecer as ações. Então, e até havia insinuações, houve alguns embaixadores aqui em Moçambique, não me lembro no particular quem foi, e fez algumas insinuações que davam a entender que votar do lado da Rússia é o mesmo que dizer que vai ficar sem ajuda e tem vindo dos países ocidentais. Tentavam camuflar isso, dizendo que vamos a drenar mais apoio para o esforço de defender a Ucrânia, então os apoios que deviam ser direcionados para os países como Moçambique podem ser limitados. Então, acabou afetando mesmo a diplomacia, no sentido de que até chantagem, se é que posso chamar de chantagem, houve contra as lideranças em África, em Moçambique, sobre como é que deve comportar, como é que se devem comportar os Estados africanos, Moçambique em particular, perante o conflito. Caros doutores, Dr. Jamal e Dr. Edson Morazek, foi um grande prazer interagir convosco nesta primeira edição de Moscast em relações internacionais. Para esta edição de hoje, estivemos a tentar compreender o que são relações internacionais. Agradecemos profundamente a audiência dos nossos telespectadores e prometemos, a partir de hoje em diante, trazer programas que poderão mudar a nossa percepção em Moçambique e não só, sobre as matérias de relações internacionais. Até muito em breve.